Treinamento de usabilidade e monitores de sinais vitais DAVD. Esse treinamento destina-se a configurações e funcionalidades do equipamento e não substitui o conhecimento médico necessário para manuseá-lo, tampouco leitura do manual do usuário. Orientações iniciais. Um monitor de sinais vitais multiparamétrico do modelo DAVD apresenta um tamanho reduzido e um design inovador. Uma alça para transporte e uma bateria recarregável de lítio incorporada ao equipamento, a fim de facilitar a movimentação do paciente. Características do equipamento. Uma tela de 12,1 polegadas com cores reais, ângulo de visão amplo e visor LCD com alto brilho. Interface de exibição operacional simples e fácil de usar. A bateria de lítio recarregável interna de grande capacidade proporciona conveniência para a movimentação dos pacientes. Função de reprodução e navegação para forma de onda de longo prazo e registro de dados no monitor. Função de saída de impressão opcional. Alarme duplo automático com sinais sonoros e visíveis. Um display de ECG multicanal com cabo eletrodo de sincronismo total. Acessórios inclusos. Um cabo de 5 vias de ECG. Um sensor de SpO2 de dedo, oxímetro de dedo. Um manguito e um cabo para PNI, pressão não invasiva, um sensor de temperatura, um tubo de gel, 10 eletrodos precordiais e um cabo de força. Parâmetros opcionais que podem ser inclusos ao DAVD. Sensor de pressão invasiva e capnografia. Todos os cabos e sensores, por padrão, são modelo adulto. Caso queiram, pode ser solicitado o modelo infantil. Conectando os cabos e os eletrodos no monitor DAVD. Conecte o cabo de força na parte posterior do equipamento. Ao ligar, o sistema entrará na tela de monitoramento principal, após um autoteste bem-sucedido, após aproximadamente 30 segundos. Nesse momento, os usuários poderão executar a operação. Para conectar o termômetro, basta encaixar nessa primeira opção. Para realizar a aferição de pressão não invasiva, conecte o cabo na ponta do manguito. A outra extremidade encaixe no equipamento e o manguito já está pronto para ser utilizado. Para fazer a conexão de PI, pressão invasiva, conectamos o cabo no equipamento e a outra extremidade conectamos no eletrodo de PI. Para realizarmos a conexão de saturação SpO2, fazemos a conexão direta no equipamento. Podemos observar que temos um friso que nos auxilia no local correto para a inserção do cabo. Capnografia e o cabo de ECG. Todas as conexões feitas, o equipamento está pronto para uso. Como parâmetros opcionais, nós temos capnografia. Para utilizar, fazemos a inserção dela na parte superior do equipamento. Temos
pressão invasiva e também temos o opcional de impressora, que será instalada neste local. Ligando o monitor. Para ligar o monitor David, basta acionar o botão liga e desliga. Neste momento, ele aparece o símbolo da CMOS, aciona um alarme com 2 bips e em 10 segundos, após fazer um autoteste, ele está pronto para realizar a monitorização. Todos os nossos equipamentos fazem automaticamente um autoteste, então ele identifica se o equipamento está em perfeito estado para uso. Caso não esteja, ele vai aparecer para mim uma informação na parte superior da tela, indicando o que está acontecendo, qual é o problema, o defeito, para que eu consiga intervir. Na parte superior do meu monitor, ficam os LEDs visuais. Esses LEDs, eles mudam de cor de acordo com a complexidade desse alarme. Então, além do equipamento falar comigo com alarme sonoro, ele vai aparecer também na parte superior um LED luminoso. Esse LED vai alterar a cor de acordo com as pré-configurações que eu fiz anteriormente sobre os meus parâmetros. Exemplo, se um paciente estiver desaturando, se ele estiver tendo uma hipotensão, qualquer identificação que ele faça fisiológica do paciente, ele vai acionar esse LED, vai acender juntamente com o alarme sonoro. Na parte inferior da tela, aparece para mim se o meu equipamento está em rede contínua ou se eu estou utilizando a bateria do equipamento. Botões do painel de controle. Primeiro botão, liga e desliga. Em seguida, temos um LED informativo se está no cabo de força ou não. Se estiver conectado no cabo de força, estará com essa luz verde acesa. O primeiro botão, eu vou silenciar o meu equipamento. O segundo botão, eu tenho um pause no bip e em 2 minutos volta. Em seguida, freeze, eu vou congelar a minha onda. Aperto, congelo a tela. Apertando novamente, volto à leitura de onda. Próximo botão para pressão não invasiva. Eu aciono para inflar o manguito. Caso seu equipamento tenha um opcional de impressora, apertando esse botão a gente consegue realizar a impressão da tela. Em seguida, o botão menu para eu fazer as configurações do meu equipamento. E por último, temos o botão seletor rotativo. Conseguimos fazer as configurações caminhando com ele e apertando para selecionar a opção desejada. Visualização da tela. A primeira informação que nós vemos é data e hora, informação do paciente, leito, se é adulto ou criança, se é pediátrico, né? E um feedback que o equipamento está me dando, como sensor desconectado, se o meu equipamento está com o alarme ativo ou desativado, aparece aqui para mim. Em seguida, as minhas curvas. Então, geralmente eu tenho 3 curvas de ECG e o restante em que eu tiver configurado. À direita sempre vai estar neste formato. A primeira opção ECG, a segunda SpO2 e respiração, caso tenha, pressão não invasiva, meus canais de temperatura e se eu tiver opcional de pressão invasiva, estará logo abaixo. Modo de uso. Para eu realizar as configurações do meu equipamento, eu clico em menu e em cada parâmetro eu consigo fazer a configuração respectiva. A primeira opção que eu tenho é dados do paciente. Eu seleciono e posso colocar leito, sexo, se o paciente tem marca-passo ou não, qualquer característica específica que eu queira fazer, eu preencho nesse local e clico em atualizar. Chegando em atualizar, eu preciso de fazer a minha confirmação. Clico em sim, confirmo, volto para a tela inicial. Todas as configurações eu consigo identificar neste menu. Então, configuração de alarme. Utilizo o meu botão seletor, chegando onde eu quero, alcançando a configuração que eu preciso, eu clico nesse botão. Consigo fazer a configuração de alarme para cada padrão selecionado.
Então, consigo fazer a minha configuração para ECG, para SPO2 e assim sucessivamente. Configuração e alteração de parâmetros. Para eu fazer a alteração dos parâmetros individualmente, basta utilizar o meu botão seletor. Eu vou até o local que eu quero fazer a alteração. Por exemplo, a primeira opção que aparece para mim é ECG. Eu clico, aparecem para mim as minhas opções. Então, eu consigo mudar ganho, filtro, velocidade. Também consigo mudar os parâmetros de alarme, etc. É importante também, antes da utilização, eu fazer a calibração do ECG e também da pressão não invasiva. Então, nós vamos ver esses exemplos aqui. Então, para eu realizar a configuração do meu ECG, eu vou andar com o meu botão seletor até em outras configurações. Aparece aqui para mim, calibrar ECG. Caminho até o local. No momento em que eu clico, começa a fazer a calibração, mostrando aqui as curvas, as ondas, na parte superior da tela. Para eu parar, basta eu clicar novamente nesse mesmo botão. Seleciono, finalizo a calibração, inicia novamente a leitura da curva de forma simultânea. Finalizei a minha configuração desse parâmetro, basta eu ir com o meu botão seletor até o X e volto para a tela inicial. Assim eu vou em cada configuração. Uma configuração muito importante dentro do parâmetro de ECG, que a gente precisa ficar atento, é sobre o marca-passo. Então, quando a gente entra no parâmetro ECG, eu vou em configurações, outras configurações, marca-passo, se o paciente possui, eu vou deixar ligado. Isso é muito importante. Não posso deixar de desabilitar caso o paciente não tenha marca-passo. Então, eu preciso vir aqui e desabilitar. Tem que estar desligado. Por quê? Senão, no momento de fazer a aferição, pode não conseguir pegar as informações importantes do segmento ST. SPO2. Eu determino, por exemplo, qual que vai ser a minha saturação aceitável, qual que é a saturação mínima. Lembra que a gente comentou sobre os alarmes? Vai apitar para mim se é algo fisiológico ou não? Vai acender um LED informando se é algo do paciente ou não? Então, de acordo com as pré-configurações que eu fiz nesse monitor, que ele vai acionar para mim as emergências dos alarmes, tá? Então, realizei as minhas configurações de cada parâmetro, volto no X, ok? Respiração. Quando eu seleciono respiração, eu tenho algumas opções. Por exemplo, alarme de apneia. Qual o tempo que eu permito que meu paciente fique em apneia? Eu vou determinar e aí o meu equipamento vai acionar o alarme de acordo com as minhas pré-configurações. PNI. Para eu realizar a configuração da pressão não invasiva, é importante também eu realizar o teste para eu saber se não tem nenhum vazamento. Então, eu vou fazer a calibração da minha pressão não invasiva. Eu vou ver se não tem nenhum vazamento no meu circuito, nem na minha abraçadeira. Então, cliquei em PNI, vou utilizar o meu botão seletor até teste de vazamento. Seleciono, o manguito vai começar a insuflar, a minha abraçadeira se expande e vai me mostrar se tem ou não vazamento no circuito ou na abraçadeira. Para eu terminar, basta eu clicar em finalizar o teste. Então, para isso, basta colocar a abraçadeira no braço do paciente ou no seu braço, somente para ver, né? Somente para fazer o teste. Teste de vazamento, inicia, finalizou, terminar. Vamos voltar, temperatura. Então, da mesma forma que eu fiz todas as outras configurações, eu consigo fazer também configuração da temperatura e da pressão invasiva. Eu vou colocar o meu histórico de alarme, se é ligado ou desligado, como que vai ser aferida a minha temperatura, se é em graus ou não, tá? As configurações de alarme eu tenho aqui, como eu tenho também na outra parte que nós mostramos anteriormente. Então, eu coloco o que eu permito como mínimo, como máximo. E sempre para sair, volto no X.
Dessa forma, eu consigo com facilidade realizar as configurações ou alterações de cada parâmetro. Tipos de alarmes. Nós temos dois tipos de alarmes: o alarme fisiológico e o alarme técnico. O que isso significa? O alarme fisiológico é quando o equipamento identifica alguma alteração nos dados do paciente. Então, se a minha saturação está definida que precisa estar com o mínimo de 95, por exemplo, se essa saturação estiver mais baixa, 93, 94, o meu equipamento vai soar o alarme fisiológico. O alarme técnico corresponde às funções do equipamento. Exemplo, um eletrodo solto, mal posicionado no paciente, e aí vai aparecer a informação aqui no canto superior da tela para mim, na parte superior da tela. Exemplo, SPO2 desconectado, ECG desconectado. É o que está aparecendo para mim agora, pois eu estou sem nenhum cabo conectado ao monitor. No menu principal, consigo também realizar outras configurações, como a interface da tela. Eu seleciono, tenho essa opção que é a padrão, que é a que está configurada, e tenho também outras opções a ser selecionadas, como por exemplo, tendência dinâmica. Ao selecionar, vai alterar aqui o meu monitor, o formato da visualização dos meus padrões que estão sendo aferidos. Em interface da tela, eu também consigo fazer as outras configurações, como por exemplo, data e hora, configurações do brilho da tela, as cores dos padrões que estão sendo aferidos e o volume do meu alarme. Consigo também delimitar qual que é o tempo do meu alarme de pausa. Quando eu pauso meu alarme, ele vai ficar desabilitado por quanto tempo? 1 minuto, 2 minutos? Faço tudo isso nessas configurações da interface. No histórico, eu consigo observar as especificações de cada parâmetro. Então, histórico de PNI. Ao clicar, vai ter as informações dessa aferição. Na revisão de PNI, as três últimas aferições vão estar aparentes na tela. Vamos ver data e hora e aqui a numeração de cada uma delas. Voltando, sempre que eu precisar voltar para o menu anterior, eu vou clicar utilizar o meu botão seletor, vou até o X e seleciono. Em histórico de alarme, nós conseguimos selecionar o início e o fim de quando queremos ver esse histórico. Então, por exemplo, vou selecionar o histórico de 2018 a 2023. Desço na opção histórico de alarme e seleciono. Vai aparecer aqui para mim todo o histórico de todos os alarmes que foram acionados nesse período. Em histórico também eu consigo encontrar o meu gráfico de tendências. Ao selecionar, eu tenho as configurações, eu tenho o gráfico de cada parâmetro que eu faço monitorização no meu equipamento. O último gráfico de tendência de 1 hora pode ser exibido na resolução de dados de 1 segundo ou 5 segundos. O gráfico de tendência das últimas 96 horas pode ser exibido na resolução de dado de 1, 5 ou 10 minutos. O parâmetro a ser observado no gráfico de tendência é selecionado no campo esquerdo da tela. Então, aqui temos o exemplo como frequência cardíaca, logo abaixo frequência respiratória e em seguida temperatura. Podemos selecionar e mudar essa função. Tabela de tendência. Ao selecionarmos a tabela de tendência, os dados da tabela de tendência das últimas 96 horas são exibidos de várias formas, de 1, 5, 10, 30 e até 60 minutos. Essa opção pode ser alterada na parte inferior da tela. Eu seleciono
e faço a alteração. Em menu principal temos também leitura e medidas. Ao selecionar, eu consigo fazer a configuração de alarme, deixar habilitado ou desabilitado de cada padrão. Então, configuração de ECG. Consigo deixar o meu alarme habilitado ou desabilitado. Consigo fazer a configuração de ganho, filtro, velocidade em cada parâmetro. Modo drogas. Ao selecionar modo drogas, eu tenho a opção de fazer o cálculo da minha medicação. Eu seleciono qual medicação eu vou infundir. Uma vez selecionada, eu consigo determinar a dose total, concentração, consigo colocar qual o peso do meu paciente, a taxa de infusão, o gotejamento, volume. Sendo assim, eu vou aqui para titulação, em seguida aparece todos os meus cálculos, facilitando assim o cálculo da minha medicação. Manutenção. Em manutenção, eu tenho mais 2 menus separados. A senha para que eu entre em cada um deles é 1980. Ao digitar a senha, vai abrir um novo menu para mim, com configurações que não ficam permitidas sem esse número, como idioma, configuração do servidor. No outro menu, com o mesmo código, 1980, também abre mais opções para mim, em que eu consigo fazer novas configurações. Aqui em manutenção, eu encontro também novas configurações, como configuração de cores de cada parâmetro que eu posso fazer alteração separadamente, dentre outras opções. Configurando meu equipamento em modo demo. Seleciono o botão Menu, vou até Manutenção, vou com o meu botão seletor até a opção Demonstração, vai me pedir uma senha, a senha é a 1980. Confirmo, modo demo na tela. Retirando o equipamento do modo demo. Selecionamos o botão Menu, caminhamos com o botão seletor até Manutenção, selecionamos e vamos até a opção Sair, Demonstração. Selecionamos e o equipamento volta à leitura real. Reinstalação de configuração de fábrica. Seleciono Menu, vou em Manutenção, minha última opção, e na penúltima opção está Configuração de fábrica. Eu seleciono, ao lado direito eu vou confirmar e o equipamento volta com as configurações originais. É extremamente importante manter o equipamento 100% do tempo em rede contínua para manter a saúde da bateria. A bateria é de lítio e não vicia. Caso o equipamento fique com bateria baixa, ele vai acionar uma luz vermelha informando que é importante que eu preciso conectar imediatamente esse equipamento em rede contínua. E vai aparecer também a informação na tela com uma cor diferenciada, amarela, bateria fraca. Então, eu preciso o mais rápido possível conectar em rede contínua. A partir do momento em que ele apita a primeira vez o alarme de bateria fraca, ele permanece ligado por mais 5 minutos. O tempo máximo de carregamento, se ele estiver completamente descarregado, é de até 8 horas. Antes de iniciar o exame, nós precisamos avaliar a pele do paciente e realizar a higienização, para que haja uma boa aderência dos eletrodos ou das peras. Então, a gente avalia o tórax do paciente. Se houver excesso de pelos, eu preciso realizar a remoção desses pelos nos locais onde eu vou fazer a inserção das minhas peras ou dos meus eletrodos e preciso higienizar de forma adequada o tórax do meu paciente.
Finalizando a higienização, eu posso realizar a aderência e iniciar o meu exame. Monitorização de 12 derivações monitor David. Após ter conectado o cabo de ECG no equipamento, vamos conectar o cabo nas derivações correspondentes. Após a realização da conexão dos cabos nas derivações correspondentes, o cabo V é responsável por aferir as derivações centrais, V1, V2 e assim sucessivamente. Realizo a alteração do meu cabo na derivação correspondente para realizar a visualização da monitorização no meu monitor. Manutenção e limpeza. É obrigatório desligar e desconectar a fonte de alimentação antes de limpar o monitor de sinais vitais ou a sonda. A superfície da sonda pode ser limpa com um pano macio embebecido em álcool a 70%. O cabo pode ser desinfetado com peróxido de hidrogênio a 3% ou álcool isopropílico a 70%. O agente ativo também é eficaz. A articulação não pode ser mergulhada em solução. Indicações e precauções. Este produto não é um equipamento de terapia doméstica. Prenda o equipamento firmemente para evitar ferimentos a pessoas e danos ao equipamento. Mantenha o equipamento longe de equipamentos de ressonância magnética para evitar queimaduras aos pacientes por corrente indutiva. Mantenha o equipamento afastado do local de trabalho com gás anestésico, inflamável ou outro gás. Mantenha o equipamento longe do local com radiação eletromagnética, por exemplo, o local de uso de telefone celular. A manutenção deve ser realizada apenas por assistências técnicas autorizadas. Substituir o cabo de energia deste equipamento é proibido. Não conecte o cabo de energia de 3 núcleos à tomada de 2 polos. Mantenha-o longe do paciente, do equipamento e do leito durante a desfibrilação. Calibre e verifique se o equipamento está funcionando normalmente antes do uso. Preste atenção ao cabo de alimentação e todos os cabos para evitar que o paciente seja estrangulado e que outras pessoas tropecem. Mantenha a parte de trás do equipamento livre para a eliminação de calor. E desconecte a fonte de energia imediatamente em caso de queda de líquido no equipamento e entre em contato com os responsáveis pela manutenção. Este equipamento pode ser usado para monitorar principalmente os parâmetros de eletrocardiograma, respiração, saturação de oxigênio sanguínea, pressão arterial não invasiva e temperatura. Integra a função do módulo de medição de parâmetros com exibição e impressão de saída para contribuir para um monitor de sinais vitais portátil e de impacto. A bateria interna fornece ao paciente uma fácil movimentação, 4 formas de onda e todos os dados de parâmetros de monitoramento são exibidos na interface de exibição com alta resolução. Avisos importantes. Este equipamento não foi projetado para funcionar em ambientes constituintes de agentes anestésicos e de limpeza inflamáveis. Não o utilize na presença de gases inflamáveis. Não utilize o monitor de sinais vitais David em áreas onde haja risco de explosão. Não utilize o monitor de sinais vitais dentro de salas de raio-x ressonância magnética.